o fruto do Espírito. Eu creio que vai ser muito importante para nós aprendermos um pouco sobre a importância de termos esse fruto, que afinal de contas não é os frutos, é o fruto do Espírito. A palavra vai dizer claramente para nós que se nós tivermos esse fruto em nós, na nossa vida, nós vamos sim agora apresentar os frutos, que são uma resposta de Deus, da presença de Deus na nossa vida, a importância de termos o Espírito de Deus em nós e vivermos a palavra. Então quero assim começar com você. Hoje eu quero dizer a você, hoje é muito ensinamento, então se prepare aí, toca no seu irmão, diga para ele assim: bota o cinto de segurança, porque agora a gente vai fazer uma viagem, amém? Uma viagem sem volta, porque depois que você entrar nesse trem, né, com certeza você vai receber muita informação que não dá mais para poder retornar. Aí você vai ter que garantir seu passaporte no reino de Deus. Vamos lá então, vamos começar lendo a palavra de Deus que está em Gálatas capítulo 5, do verso 16 até o verso 25. A palavra de Deus vem começando a dizer aí para mim e para você algo muito importante. Por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela que desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que entendem fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impurezas, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Meu Deus! Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificam as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas das nossas vidas. Eu acho que nós poderíamos já ir para casa, depois dessa palavra, dizendo assim: Senhor, constrói em nós aquilo que o Senhor tem para construir através da Tua palavra, porque está aqui o ensinamento, é bíblico. Agora, eu acredito muito, irmãos, que uma das mais importantes, talvez a primeira coisa, uma das coisas mais importantes que um cristão vai apresentar após a sua conversão, a sua decisão por andar em Jesus, é justamente o fruto do Espírito. A pessoa vai começar a apresentar justamente essa decisão, porque você está andando com o Senhor, porque você está andando, imprimindo dentro de você. A resposta vai ser justamente aquilo que está na operação do Espírito em nós, ou seja, a força de Deus. Agora, observe que não é o fruto, os frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito. Por quê? Porque é justamente esse entendimento, porque isso a gente não consegue fabricar pelo próprio esforço. Nós não conseguimos alcançar pelo próprio esforço
algo que nós desejamos e queremos. Olha só que coisa interessante, nós precisamos justamente do Espírito, ou seja, é a vida de Cristo em nós, que vai nos dar força, inclusive para vencer os pecados, para vencer essas operações do mal, e com certeza, praticar aquilo que Deus tem para nós, é o desejo de Deus. Então em Cristo nós somos capacitados, você pode repetir comigo isso? Em Cristo nós somos capacitados, é isso que Deus vai fazer em nós, Ele vai capacitar a cada um de nós a viver cheios do Espírito Santo, sabe para quê? Para que você não viva dominado pela natureza humana, e sim pela presença do Senhor na sua vida, e os resultados certamente virão sobre você. Em Cristo nós somos capacitados a viver essa verdade. Agora, olha o que a Bíblia diz, quando nós estamos cheios do Espírito, nós vamos começar a vencer as coisas que são obras da carne, e as obras da carne são justamente isso que eu acabei de falar: a imoralidade sexual, a perversidade, a impureza, a sensualidade, a idolatria, a feitiçaria, a hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva. Gente, incrível, mas a gente não consegue controlar isso pela natureza humana. Por quê? Porque nós já viemos com defeito de fábrica. Sabia? Quando Adão e Eva, lá no jardim do Éden, decidiram uma coisa chamada independência de Deus, eles geraram, infelizmente, essa semente que está dentro de nós, que é essa semente de rebeldia. Isso é algo da natureza humana. Incrível como isso acontece na nossa vida, porque a gente não se esforça, por exemplo, para mentir, nem para falar mal dos outros, a gente não se esforça, isso está dentro de nós. Geralmente a gente está se esforçando muito para falar bem dos outros, para falar a verdade, para ser amoroso, para viver lutando contra essa ira que está armazenada dentro de nós, sim ou não? É verdade. Então, por quê? Porque essa semente foi plantada lá dentro de nós. Só que se nós estamos em Cristo Jesus, e nós começamos a dominar essa carne velha, nós vamos começar a gerar vida de Deus em nós, e aí, dominando essas coisas, nós temos uma promessa de Deus, que virá bênção sobre a nossa vida, e nós vamos começar a frutificar. Por quê? Os frutos que vão aparecer em mim, através de Jesus que está na minha vida, vão ser os resultados de uma vida com Deus. Olha o que diz a palavra de Deus aí em João capítulo 15, verso de 1 até o verso 5, olha o que diz a palavra, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Qual é o resultado de quem não dá fruto? Ser cortado. Eu sou a videira, está falando de quem? De Jesus, a representação de Jesus, e o pai é o lavrador, aquele que cuida, e todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, todo ramo que dá fruto, ele poda. Sabe por quê? Que muitas vezes nós somos tratados, ensinados por Deus, Deus está sempre podando a gente, para que a gente possa produzir mais fruto ainda. Esse é o desejo de Deus, é que a gente produza mais fruto ainda. Agora, o que vai limpar a minha vida e a sua? O que vai limpar a minha vida e a sua? Está aí escrito: olha, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muitos. Agora vocês vão produzir muitos frutos, resultados de quem tem o fruto na sua vida. Quem tem o fruto na sua vida vai produzir os frutos, e vocês não podem fazer coisa alguma sem mim. Sem mim vocês não vão poder fazer nada, mas o fruto produz
fruto pelos ramos, ou seja, os resultados somos nós somos os ramos que vamos produzir os frutos. As pessoas vão olhar e ver quem? Eu e você. Os frutos vão aparecer através da minha vida e da sua. Vocês já observaram que nós somos muito atacados? Eu não sei se você está entendendo isso, mas a gente percebe muito que nós somos justamente atacados nessas áreas, do comportamento, das atitudes, da maneira de ser, da maneira de viver. Por que nós somos tão atacados nessas áreas? Porque é justamente o que Deus quer, através de nós, gerar os frutos. Nós precisamos gerar isso, porque nós carregamos essa natureza da semente da desobediência que está lá dentro de nós. Isso é uma luta constante. Olha o que acontece lá em Gênesis. Vamos ler lá para a gente poder entender isso. Gênesis capítulo 3, de 1 a 7. Olha o que está escrito lá. Olha o que aconteceu, para você entender, e aí depois a gente vai ter um acerto nisso. Isso aconteceu lá em Gênesis, num jardim. Olha só o que acontece aqui. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Olha o que a mulher responde: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher: podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente diz a ela. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era boa, era linda, e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. O que seria isso aqui? Independência. Assim tomou do fruto e o comeu, depois deu ao marido que estava com ela. Diferentemente daquela ideia que se tem, que diz que parece que a Eva cometeu o erro e depois foi lá atrás do Adão: ei Adão, o negócio aqui é bom e tal. Não, o Adão estava lá junto com ela no momento. Comeu do fruto, porque eles decidiram, eles perceberam que isso parecia muito bom. Naquele momento, diz a palavra, que seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de independência, folhas de figueira. Essa é a visão da independência, porque eu vou fazendo coisas depois que eu erro, eu vou fazendo coisas, porque é assim que o homem vive. Eles coseram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem, ou seja, saem da inocência, começam a viver a desgraça, e justamente com isso vem todos os resultados que você sabe que ocorreu. Graças a Deus pela misericórdia de Jesus sobre nós, porque um dia Jesus foi lá no Getsemane, no jardim do Getsemane, e ali num momento de decisão, ele toma a decisão de pagar o preço, se tornando obediente, porque foi um momento muito crucial, em que ele diz assim, era tão forte isso, que ele diz assim: se possível, passa de mim este cálice, mas contudo seja feito a tua vontade. O problema é que geralmente a gente não quer fazer essa vontade. Uau! Geralmente a gente decide pelo aquilo que é o caminho mais fácil, a facilidade das coisas, porque o caminho da decisão de cumprir aquilo que é a vontade de Deus precisa passar por tudo que leva a gente viver na forma de Deus.
é um projeto que Deus tem para nós. Então Jesus vence Satanás, a serpente, no jardim do Getsêmani. Ele tomou o cálice, e por causa disso, gerou uma obediência. Agora, a obediência de Jesus quebrou a desobediência, nos dando oportunidade, inclusive, de viver como um vencedor. É por isso que hoje eu posso dizer, eu, embora estando na carne, me torno vencedor por causa de Jesus. E esse é o resultado dos vencedores. Efésios, capítulo 2, de 1 a 6. Vamos ler lá? Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo aos comandos dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Meu Deus, é muito sério isso. Fala, olha para o seu irmão, faz uma cara de preocupado e diz assim: o negócio está pegando hoje. Porque está ficando sério. A coisa está vindo para nós, esse entendimento. Qual é o problema do homem? O problema do homem não é os pecados, gente, porque os pecados são resultado. O problema do homem é uma coisa chamada rebeldia. Se o homem não vir para Deus, ele continua, mesmo no mundo, sendo um rebelde. É muito fácil, quando eu estou lidando com as pessoas, que eu estou conversando com as pessoas, a gente vai perceber claramente. A rebeldia às vezes está tão forte, ligada com a gente, que a gente não quer se submeter. A gente não se submete a governos, a gente não submete a nada. Por quê? Porque essa é uma luta nossa, já é uma luta humana. Nós precisamos entender o princípio de Deus, o governo de Deus. Agora, olha só o que Deus está começando a falar aqui para nós. Ele diz assim: Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo. Está falando para aqueles que entenderam já, segundo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Mas Deus, diga comigo assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Eu, se eu fosse você, aplaudia Jesus. É fantástico isso. Amém? Meu Deus, agora que você está em Cristo Jesus, você precisa viver de conformidade com aquilo que Ele quer estabelecer. Não dá, o problema é que às vezes a gente está aqui, nesse plano terra, e o Espírito querendo operar em nós, diga aleluia, e nós às vezes facilitando, né? Querendo ser comandado mais pelo mundo do que pela coisa espiritual. Mas eu vou falar uma coisa para você entender: você é espírito, você é espírito que habita, que tem uma alma que habita num corpo. Você é muito mais espírito do que corpo, gente. E quando eu entendo isso, fica fácil de eu viver o plano de Deus. Eu não preciso mais tentar ficar me forçando viver aquilo que eu não consigo viver. Eu estou me lembrando aqui de um irmão que estava passando por uma luta. Esse irmão, ele tinha uma situação difícil com ele. Ele não conseguia parar de fumar o cigarro. Pastor, o cigarro vai levar você para o inferno? Não, irmão, vai fazer mal para você. Né? E ele lutava, porque ele
ele acordava, escute isso, acordava 3 da manhã e começava a pegar um cigarro para acender o outro. Ele contando para mim. Incrível. E aquilo virava o dia, mundo de ansiedade, dificuldade, e as coisas, opressão, luta. Tu sabe de quem que eu estou falando, né? E aí um dia, ele falou assim para mim, eu tentei de todas as formas. Eu achei muito incrível isso. Por que eu estou colocando esse exemplo dele? Porque um dia ele falou assim para mim, um dia a minha filha falou assim para mim, pai, pede ao Espírito Santo para te ajudar. Uau, meu Deus. Quando ela me falou aquilo, pastor, eu decidi, eu fiz essa oração, e agora eu não fiquei mais carregando peso, porque agora eu comecei a vencer, e eu comecei a ter nojo pelo cigarro, meu Deus. Gente, isso é incrível. Eu só posso dizer uma coisa, o Espírito Santo na sua vida, ele é capaz de fazer você viver o plano de Deus, a vontade de Deus. Ele está trabalhando a nosso favor o tempo todo. Afinal de contas, quando Jesus foi levado aos céus, você sabe como aconteceu isso? Chega um momento que Jesus foi crucificado, ressuscitou, ele veio até os discípulos, teve um tempo com eles, a aparição de Jesus para eles foi justamente decisivo, e chega um momento em que Jesus vai ter que ir para o céu, e ele diz para os discípulos, que isso serve para nós, eu não deixarei vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, ele será consolador na vida de vocês, ele vai ensinar vocês, ele vai fortalecer vocês, ele vai estar com vocês em todos os momentos. Você sabe o que é o significado de consolador? É consolo, o Espírito é consolador, é estar com você no solo, a presença de Deus. E aí o Espírito Santo veio morar dentro de cada um de nós, e ele, como Deus, está dentro de você. Agora não é fraco, gente, o próprio Deus morando dentro de você, o próprio Deus que te faz vencedor, o próprio Deus que te faz vencer todas as dificuldades, o próprio Deus que te leva a ser posicionado. Então, o nosso favor de Deus é o Espírito Santo que mora dentro de nós, e esse Espírito, ele começa a gerar dentro de nós aquilo que nós precisamos. Se é o amor que nós precisamos, ele está pronto para nos dar. Sabe o que a palavra de Deus nos ensina? Que o amor, ele é gerado, ele vem para a nossa vida. Olha o que diz então a palavra aí, olha o que diz a palavra em Romanos 5:5, para você entender. Que entendimento esse? Diz assim, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito. Fale bem alto para me ver que você está entendendo. O Espírito, para quê? Para nos encher o coração com o seu. O Espírito Santo faz o quê? E enche o nosso coração de amor. Só através dele que nós somos capazes de amar, porque, irmão, pela natureza velha humana, eu não dou conta de amar você, por mais que você seja bonzinho, por mais que você seja legal, por mais que você seja uma pessoa muito bacana, eu não vou conseguir amar você de verdade, se não for através do Espírito Santo. Nós não somos capazes de amar as pessoas, só que esse amor, ele pode ser gerado dentro de nós. É por isso então que quando eu tenho o Espírito Santo, eu amo. Aí tem mais um detalhe, escute bem isso, eu não vou ter dificuldade de amar. Por que eu não vou ter dificuldade de amar? Porque esse amor foi gerado dentro de mim. É por isso que eu não tenho luta para poder amar as pessoas, porque não é eu que amo, é o Deus que está em mim. Ele é que me dá força,
Então, quando o Espírito mora em nós, ele gera virtudes, ele começa a produzir, tudo que são obras que são fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. A gente consegue se controlar por causa do Espírito. A gente consegue não ter acesso de ira que te descontrola. Você consegue lidar com pessoas, e é assim que nós precisamos viver. Quantos estão comigo? Então esse é o processo de Deus para a nossa vida. Quando você sabe que o fruto do Espírito, ele é repartido, ele começa a ser gerado bênção para a nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, junto com as pessoas, no nosso trabalho. As pessoas, elas vão ver em você os frutos. Nós precisamos entender essa verdade. Quando os frutos começam a aparecer em nós, isso é o resultado de uma conversão. Quando os frutos começam a aparecer em nós, você vai demonstrar quem você é de verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos sal e luz para a terra. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Mateus 5, 13 a 16. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? Se você perder o sabor, para que você serve? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Escute isso que eu vou falar para você. Quando nós não temos sabor, nós somos pisados pelas pessoas. Quando você é sal, as pessoas querem estar perto de você, porque elas vêem sabor na sua vida, elas conseguem ver algo de bom em você, que vai trazer vida, porque a finalidade do sal é trazer saúde, restaurar, dar longevidade. Esse é o poder do sal. Se nós temos o sal, e somos esse sal sobre a terra, nós não podemos deixar que esse sal perca o sabor. E o Espírito em nós, ele vem com essa finalidade de gerar em nós o sabor, para que a gente possa gerar na vida de outros cuidado, amor, proteção, vida longa, e para nós não sermos pisados pelas pessoas, porque não serve para nada. Mas a Bíblia continua dizendo: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louve o seu Pai que está no céu. Que resultado virá sobre as nossas atitudes quando nós decidirmos andar nessa verdade? Com certeza nós vamos começar a experimentar tudo de bom que Deus tem para nós. Queridos, é só irmos para a palavra, é só construirmos a nossa vida pautada naquilo que é a verdade, e a verdade vem dizendo para nós que nós precisamos viver isso. Olha o que diz Efésios 5,15 para nós fecharmos. Olha o que diz a palavra do Senhor.
Efésios, pode pular, Efésios 5,15, vamos lá? Diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Olha o que a palavra está dizendo para mim e para você. Seja muito cuidadoso na sua maneira de viver. Sejam, portanto, cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como os insensatos. Como esses insensatos vivem? Olha como eles vivem. Não vivam como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando o máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Busque qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não seja como o homem insensato que construiu sua casa sobre areia, que veio o vento e começou a derrubar a casa. Nós precisamos construir a nossa casa na rocha, lugar de segurança, e essa rocha é Jesus. Só nele nós podemos ter a força para construir, e inclusive vencer a maldade, a destruição. Está escrito aqui, para a gente não viver de forma impensada. Olha aqui para mim, para a gente não viver de forma impensada. Diga comigo assim: de forma impensada. Quando eu vivo de forma impensada, eu estou agindo na natureza humana, mas a Bíblia está me ensinando aqui que eu preciso viver como Cristo quer que eu viva. Aproveite ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não haja de forma impensada, mas procure entender qual é a vontade do Senhor. Para você entender qual é a vontade do Senhor, você precisa agora pensar algo. Vamos lá, continua. Diz assim a palavra do Senhor. Olha, vamos lá. Não se embriague com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Que verdade, que verdade. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Em vez de você ficar tentando resolver o problema humanamente, porque quando eu vou me embriagar com vinho, eu estou tentando resolver da forma humana. Você precisa, na verdade, para vencer, ser cheio do... Quantos querem ser cheio do Espírito aqui? Para vencer as suas dificuldades. Quem tem problema aqui? Eu tenho muitos problemas para vencer, gente. Tenho muita guerra interna, medo, ansiedade, depressão, dificuldade. Pastor, o que o senhor está falando? O senhor tem tudo isso? Claro, eu sou humano como qualquer um, cheio de defeito e problema. Só tem uma coisa, aqui tem uma grande verdade: eu escolhi o caminho da vitória, e nesse caminho da vitória eu tenho agora a possibilidade de viver como um vencedor. Isso muda, gente, porque agora eu não vou ficar mais mendigando aquilo que eu já tenho. Senhor, me dá poder. Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu dou a vocês isso. Vocês têm poder para dar comando, dizer, autoridade. Você está sentado do lado do homem mais poderoso que há na terra, que o próprio Deus disse assim: eu te coloco agora na posição de vitória. Dá para entender isso? Diga assim: eu estou sentado. Mas está mesmo? Vamos fazer uma avaliação se você está sentado agora. De 1 a 10, já viu aquela somatória lá de 1 a 10, né? Mostrando qual é a quantidade. Para você estar sentado nas regiões celestiais, você precisa ter passado pela porta do reino. O que é a porta do reino? Não está no script da palavra aqui. Eu não tinha programado isso, mas vamos lá.
A porta do reino foi estabelecida por Deus. Está lá em Atos 2:37. Se os irmãos der conta de botar essa palavra aí, tá? Mas eu vou dizer ela aqui de cabeça. Atos 2:37. A porta do reino. Vou contar a história para vocês entenderem. Num certo momento, o Pedro está lá falando para os irmãos do que aconteceu. Olha, vocês crucificaram Jesus, fizeram todas as coisas. Aí chega um momento que eles falam assim: e agora, o que vai ser de nós? Aí ele dá a saída para eles. Ele diz assim para eles: olha, se arrependam, sejam batizados no Espírito e recebam os dons espirituais. A porta do reino é, vamos desenhar isso aqui: arrependimento, batismo nas águas e batismo no Espírito. Isso é a porta do reino. Agora diz a palavra que se eu entrar, por isso que a Bíblia diz assim, Jesus diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar, sairá, porque tem gente que está na porta como estrupiço, não tem fruto. Essa palavra foi forte, né? Perdão. Mas tem gente que está assim, atrapalhando outros, inclusive enxergarem. Eles querem ver Jesus, mas você está lá, porque os frutos que estão em você não dão possibilidade das pessoas verem Jesus. Isso é sério, gente. Aí a gente se torna só religioso. Fala para o seu irmão que está do seu lado: vamos tirar o cinto, porque graças a Deus a gente chegou no final. Mas tem um detalhe: nesse final ainda estamos em turbulência, porque Jesus quer fechar com você dizendo assim, João capítulo 12, 24, essa é o fechamento da palavra com você. Diz a palavra, olha só: eu lhe digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, fica ele só. Sua morte, porém, produz muitos novos grãos. Tem uma outra versão que diz assim: se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Muitos frutos. Para você produzir fruto, o que você tem que fazer? Ainda bem que não foi eu que falei, foi eles lá, né? Tem que morrer. O problema é que a gente não quer morrer para gerar os frutos. Uau, falei. O problema é que a gente não quer morrer para produzir os frutos. A gente fica gigante para entrar em arrependimento, não quer ir para a cruz. Já viu um elefante indo para a cruz? Jesus foi para a cruz por causa da obediência. Foi fácil para ele ir para a cruz, por causa da obediência. Ele decidiu pagar o preço. Quantos querem produzir frutos? Só tem um jeito, irmão, entenda isso: só se você morrer, só se você decidir, eu quero morrer para produzir os frutos necessários. Aí você vai ver que você vai ser sal, você vai ser bênção, e muitas coisas vão começar a acontecer.